Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos no dia 14 de janeiro de 2018. É para este domingo a nossa leitura orante da palavra. E aqui venho para convidá-lo desde a TV Evangelizar em Curitiba, mas você por toda parte, onde se encontrar, que puder sintonizar, fica o convite a participar desta nossa leitura orante da palavra. Para este domingo, o texto é de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 a 42. Começo lendo o texto. Não é apenas uma leitura, queira acolher como uma proclamação. Qual é a diferença? Leitura é ler o que está escrito. Proclamar é uma mensagem anunciada com intenções de chamar, convidar a participar do seu conteúdo. Vou ao texto, vou à palavra, melhor ainda, vou à proclamação. No dia seguinte, João se achava lá de novo com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se para eles, e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Disse-lhes: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. André encontra primeiramente seu próprio irmão, Simão Pedro, e lhe diz: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus. Fitando-o, disse-lhe Jesus: Tu és Simão, filho de João, e chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. Este é o texto para este domingo, dia 14 de janeiro, segundo domingo do tempo comum. Vamos à explicação do texto. Comecemos. No dia seguinte, é assim que começa a palavra ou a proclamação deste domingo. No dia seguinte, a quê? É que alguns versículos antes, encontramos no versículo 29, no dia seguinte, João vira Jesus a caminhar e proclamara que Jesus era o Cordeiro de Deus. Era o segundo dia. Agora, no versículo 35, o início do Evangelho deste domingo, no dia seguinte. Depois, no versículo 43, outra vez, no dia seguinte. Para em seguida, no início do capítulo 2, as bodas de Caná, 3 dias depois.
é uma espécie de semana inicial, a primeira semana do da atuação messiânica de Jesus. Como o mundo fora criado em uma semana, na tradição judaica era assim, a humanidade, culminando com a criação do homem e da mulher, também aqui. Quando Jesus começa a sua missão, uma nova história está na sua fase principial, no seu início. Eis que agora, com a nova semana, com a nova história, está em ato a plenitude dos tempos que o Senhor sonhara para a humanidade inteira e que se perdera a partir do momento em que a humanidade quisera viver sem Deus. Na nova semana, João se achava lá de novo, com os 2 de seus discípulos. Achava-se lá aonde? A que se refere? Essa indefinição de lugar está a indicar que terminou o tempo do ministério de João Batista. Ele seria o precursor. Com Jesus, ele cede, com a chegada de Jesus, cede o lugar a quem ele anunciava, porque sua missão estava por se concluir. De fato, os 2 discípulos de João passam a seguir Jesus. Estava lá com 2 de seus discípulos, e ao ver que Jesus passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro. A imagem é emblemática, muito cara à tradição judaica. O Cordeiro tem 3 ou 4 grandes momentos da história do povo de Israel, no qual o Cordeiro tem um papel de grande protagonismo. O principal, desde o tempo do profeta Isaías, como um cordeiro manso, numa situação de muitas contrariedades da humanidade, ele, cordeiro, não levanta a voz, mas carrega sobre si os pecados e as infidelidades de Israel. Não se trata apenas de alguém expiar em nome de outros. Não é alguém que assume sobre si as punições que caberiam a outros. Era a mentalidade do tempo. Mas aqui é alguém que tira o pecado do mundo, que tem força, que tem autoridade para vencer toda a maldade da história. E os 2 discípulos seguiram-no. E Jesus lhes perguntou: o que procurais? Não foi quem procurais, o que? O que buscam. Não se trata de procurar um objeto, uma fortuna, buscar uma oportunidade, procurar uma chance. Procurar o que lhes poderia dar sentido à própria vida e ao próprio futuro. Aqueles 2 que vão à procura, é como se representassem o povo de Israel em busca de uma experiência de plenitude. E eles foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Ver. O verbo ver no Evangelho de João tem uma grandíssima relevância. E a maneira como usou aqui, para nós em português, ver, usa-se um verbo para ter um sentido mais ou menos uniforme, unívoco. Em João, não. O modo como, na língua grega em que João escreveu, não. O modo como ele escreveu, o verbo grego, emblepo, é olhar para dentro,
perceber o significado de alguma realidade ou de alguma pessoa. No caso de Jesus, João viu, a partir de dentro, qual é a identidade daquele homem que passava, Jesus, o Cordeiro de Deus. E aqueles dois que seguiram Jesus foram e viram desde dentro quem era Jesus e onde morava. Não é a pergunta por um endereço. Morar, viver, é onde vives, e a vida está associada com identidade e quem és. Foram, viram a partir de dentro, reconheceram com Ele, reconheceram quem Ele era e permaneceram com Ele naquele dia. A expressão naquele dia faz lembrar na criação o primeiro dia, um novo dia, um novo tempo, uma nova história, uma nova humanidade. Aliás, João aqui indica, era a hora 10ª, aproximadamente. A hora 10ª equivale às 16 horas, 4 horas da tarde. O dia, para a cultura do tempo, terminava às 17 horas, terminava às 5 horas. Às 6 horas começava um novo dia. Então está para terminar. Aquele dia tende a terminar porque vai nascer uma nova história, um novo tempo. O dia seguinte será o dia de convívio e a nova história daqueles dois que representam todo o povo, inicialmente todo o povo de Israel, mas aí são figuras de toda a igreja. Chegou o novo tempo que se esperava desde há muito, o tempo em que o Cordeiro de Deus venceria a maldade do mundo. É este o sentido desta leitura do Evangelho para o segundo domingo do Tempo Comum, 2018, 14 de janeiro. Querido irmão, querida irmã, na sequência da nossa leitura orante, hoje, segundo domingo do Tempo Comum, vamos à segunda parte, pois, que é, na realidade, em sentido estrito, a verdadeira leitura orante. A primeira parte ainda não é oração, é explicação. E o primeiro passo para a nossa leitura orante, ou para a nossa oração, agora, nessa segunda parte, é a pacificação interior, é a necessária quietude, serenamento da nossa própria intimidade, para podermos ouvir a voz, a palavra, a mensagem, o sentido do Evangelho, o que o autor pretendia, e em seguida dar a nossa resposta. Ponha-se numa posição, por favor, de relaxamento. O objetivo não é outro senão o recolhimento para a oração. Não há qualquer outra tentativa ou busca. Respire profundamente uma primeira vez.
Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos iluminar. É o segundo passo. Que sua palavra nos inspire e que sua voz ressoe em nossa intimidade, para que o que lermos seja uma leitura feita com fé e o que ouvirmos seja a adesão livre e de coração à palavra. Peçamos ao Espírito de Deus. Espírito do Senhor, sustentaste Jesus no seu caminho de salvação e de Salvador. Sustentaste a Igreja e os apóstolos nos primeiros passos da história e em todos os grandes momentos da vida dos discípulos, dos apóstolos. Agora, em minha casa, em minha interioridade, no silêncio da minha própria existência, vem iluminar. Estás comigo desde o batismo. Queira agir agora em mim, abrir minha inteligência e minha percepção e minhas intuições, para que eu possa compreender a palavra, acolher o sentido e aderir à verdade de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Inóspito, é mais um lugar isolado. Mas para aquele lugar isolado onde está João, vão muitos. Há um rio, é o Rio Jordão. Há um rio na sua imaginação. Tente vislumbrar um pequeno rio. E João a batizar a um, a batizar a outro, a batizar a muitos. E a proclamar que depois dele viria um outro. E João vê Jesus que passa, Jesus que caminha, Jesus que começa o seu caminho. Tente ver João a apontar Jesus passando pelas vizinhanças e está a dizer a dois, é Ele. É o Cordeiro de Deus. Vão com Ele, sigam, chegou a hora, ponham-se em caminho. E aqueles dois se levantam e vão. Esqueçamos agora João Batista, Jesus está no seu caminho. E aqueles dois se aproximam. Onde moras? Tente ver aqueles dois a perguntar ao Senhor. E Jesus, com um gesto, venham comigo, vão ver, vão perceber. Não o lugar, mas quem é a pessoa dele. De partilha, foi o primeiro dia.
Era uma história nova que estava a começar para aqueles dois, que depois veriam ainda outros dois mais. Dar um novo passo. Agora ponhamos o nosso nome e a nossa história lá. Como se nós estivéssemos a ouvir de João, é Ele o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado. Os profetas tinham proclamado. Com Ele é como se Deus quisesse participar de cada passo da humanidade. E João estivesse a dizer a mim, a você, é o Cordeiro de Deus, siga-o. Não é que Jesus tenha lhes proposto ideias, pensamentos, ideologias, projetos, conquistas, sonhos. Não. Convívio, relacionamento. Não é para solucionar problemas que eles o seguiram, mas é para o sadio convívio que suscita esperanças, porque há experiências novas de comunhão. Também eu, também você, tentemos segui-lo, conviver, não para descobrir segredos, mas para propor experiências de comunhão. E agora, no último passo, estando com o Senhor,
Façamos o nosso convite. Agora é a hora da nossa oração pessoal.